Muito bom dia, minha gente. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Pois é, nós temos que estar sempre lembrando que a história se repete. A história se repete, as pessoas são outras, né? Ou seja, os atores são outros, mas a história é a mesma, só mudaram de endereço. Muitas vezes o que foi dito por um homem agora é dito por uma mulher, o que foi dito por um homem ou uma mulher agora é dito por uma criança, enfim, é assim que a história se repete. Diz a palavra do Senhor que então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano e a casa de meu pai na casa de Judá e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje, agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 10. Então, como eu estava dizendo, a história se repete. Os personagens só mudaram de endereço e muitas vezes o que era um homem agora é uma mulher, o que era uma mulher agora é um homem, enfim, mas a história é praticamente a mesma. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi e Davi se propôs, justamente porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, propôs ele em seu coração o construir uma casa para o repouso da arca da aliança do Senhor. Mas o Senhor não queria que Davi fizesse essa casa, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, porque Davi realmente era um homem de guerra e realmente havia derramado muito sangue. E, muito embora Davi tenha sido escolhido por Deus entre uma casa e dessa casa que já era das menores de Israel, ainda foi escolhido ele, que era o menor dessa casa também, ele pegou e foi, mesmo assim, ele não teve a autorização do Senhor para construir essa casa. Mas ele foi eleito o rei que o Senhor ungiu, que o Senhor mandou
o profeta ungí-lo, né? Samuel saiu para ungir a Davi na casa de seu pai, na casa de Jessé. E Davi foi ungido, depois Davi casa, Davi vem a ser o rei de fato, e Davi tem as suas mulheres e vai ter um filho, e o filho de nome Salomão. E esse filho foi o que Deus escolheu para que, após a estadia de Davi, então Salomão se assentasse no trono e reinasse sobre Israel, conforme está escrito na palavra. Quer dizer, não tem nada de novo, nada de diferente. E dessa mesma forma o Senhor tem escolhido a cada um de nós, tem chamado a mim, tem chamado a você, tem chamado a muitos, a fim de que nós cumpramos com os nossos chamados, porque fomos os escolhidos. Agora, não podemos esquecer que muitos são chamados, porém escolhidos mesmo serão muito poucos. Nós podemos observar pela história tantos quantos foram chamados e, de fato, ao frigir dos ovos, não serviram àquilo a que foram chamados. E, portanto, nós vemos os mandamentos, ou melhor, a ordenação que dá a Davi, né, para que Salomão conheça ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que passe a servi-lo com um coração perfeito e com uma alma voluntária, a fim de que encontre no Senhor aquilo que o Senhor tem para efetivamente lhe entregar, ou seja, tudo aquilo que ele precisa para viver com muita tranquilidade, para viver assim usufruindo de tudo aquilo que Deus podia lhe dar. Porque o Senhor, acima de tudo, esquadrinha os corações. E isso é o que muitos de nós nos esquecemos, que o Senhor está a todo instante ouvindo, vendo, espreitando os nossos corações. Ele conhece cada ruguinha, cada pontinho, cada detalhe do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa vida, de tudo, enfim, e especialmente do nosso coração. E quando nós não nos apresentamos com os nossos corações limpos e estamos com as nossas imaginações, os nossos pensamentos voltados para inúmeras outras coisas que nos distanciam do Senhor, é claro que não adianta nós o procurarmos, porque não vamos encontrá-lo, porque ele estará longe de nós, porque nós estaremos nos afastando cada vez mais dele. Não é ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, a ponto de um belo dia ele olhar e dizer simplesmente: não quero mais saber de você, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque você não foi fiel no pouco, consequentemente não poderá ser fiel no muito. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Ou seja, nós é que devemos nos esforçar, nós é que devemos ter um ânimo redobrado, um ânimo capaz de entender: eu sei que o Senhor, o meu Deus, vive e reina eternamente, e por fim ele se levantará a meu favor. Porque quando nós estamos com esse pensamento, nós nos levantamos e vamos em frente e vamos fazer aquilo que o Senhor nos tem colocado em nosso coração para que seja feito, e não temos medo, não nos apavoramos, porque sabemos em quem cremos, conhecemos aquele a quem devotamos o nosso amor, o nosso carinho, a quem damos o nosso louvor, a nossa honra e a glória, porque sabemos que ele sim
é que sempre está conosco. Ele sim é que nunca nos tem desamparado, nunca nos tem deixado desde o início dos tempos, desde que nós fomos sonhados a vir ao mundo. Ele nunca nos desamparou. Portanto, a única coisa que nos resta é que acabemos a obra do serviço da casa do Senhor que nos tem sido proposto. E qual é essa obra? É rejeitarmos a Barrabás e acolhermos o novo homem, a nova vida, ou seja, a Cristo o Senhor em nosso coração, para que assim nós estejamos apresentados a Deus arrependidos, com um coração novo, para que nós possamos pleitear a nossa volta para casa. E a nossa volta para casa com grande júbilo e grande glória, porque, enfim, seremos libertos verdadeiramente. Né? Quer dizer, não adianta nada a gente estar aí dando louvores, honra e glória a este ou aquele outro, a governador, ou a prefeito, ou deputado, ou seja lá que for, uma vez que esses são todos justamente servos de Satanás e que estão justamente tentando nos afastar do nosso chamado. Quer dizer, você foi um chamado, terá sido um escolhido? Pense nisso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia! Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure hoje, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Beijos, Pai. Fui.